Margaret Chan sempre foi uma pessoa de hábitos. Todas as manhãs, às 6h30, ela preparava seu chá verde, regava as orquídeas na varanda de seu apartamento em San Diego e fazia uma videochamada para sua filha Emily em Seattle. Durante 58 anos, Margaret construiu uma vida definida pela rotina, pela estabilidade e pelo conforto tranquilo da previsibilidade. Ela trabalhava como contadora em uma pequena empresa de contabilidade, frequentava seu clube do livro todas as quintas-feiras à noite e era voluntária no abrigo de animais local nos fins de semana. Sua vida não era glamourosa, mas era a sua vida, cuidadosamente construída após um divórcio difícil 3 anos antes. Quando o telefone de Emily tocou naquela terça-feira de manhã, no final de setembro, e sua mãe não atendeu, um pequeno nó de preocupação se formou em seu estômago. Margaret nunca perdia suas ligações matinais. Emily tentou novamente. Nenhuma resposta. Ela enviou uma mensagem de texto. Nada. Ao meio-dia, aquele nó se transformou em pânico total. Emily ligou para o local de trabalho da mãe. Margaret não tinha aparecido para trabalhar naquele dia, o que era completamente diferente dela. Ela nunca tinha ligado, dizendo que estava doente sem aviso prévio em 15 anos de emprego. Sua supervisora, Linda Martinez, disse a Emily que tinha tentado entrar em contato com Margaret várias vezes naquela manhã, sem resposta. A preocupação na voz de Linda só aumentou o medo de Emily. Emily ligou imediatamente para o departamento de polícia de San Diego. Ela explicou que sua mãe estava desaparecida, que esse comportamento era completamente atípico, que algo estava terrivelmente errado. O policial que atendeu sua ligação foi compreensivo, mas cauteloso. Margaret era adulta. Não havia sinais de arrombamento em seu apartamento, de acordo com o gerente do prédio, que Emily havia contatado freneticamente. Seu carro ainda estava na vaga de estacionamento. Adultos têm o direito de ir aonde quiserem sem informar ninguém. Mas Emily sabia que não era assim. Mães não desaparecem sem deixar um recado. Especialmente mães como Margaret Chan, que tinha lembretes na agenda para tudo e enviava mensagens de bom dia para a filha sem falhar. O gerente do prédio concordou em deixar Emily acessar o apartamento da mãe remotamente através do sistema de segurança do prédio. Tudo parecia normal. A cama estava arrumada, a cozinha estava limpa, as orquídeas estavam regadas, mas a bolsa de Margaret tinha sumido. O celular dela tinha sumido, e quando Emily pediu ao gerente para verificar o armário, ela percebeu outra coisa. A pequena mala com rodinhas de sua mãe havia sumido. Margaret teria planejado ir a algum lugar. Ela teria feito as malas e partido voluntariamente. A ideia parecia impossível, mas as evidências sugeriam o contrário. Emily se esforçou para lembrar se sua mãe havia mencionado alguma viagem, algum plano, qualquer coisa que explicasse essa ausência repentina. Não havia nada. Emily pegou o primeiro voo de Seattle para San Diego. Durante a viagem de 3 horas, ela ligou para todas as pessoas que poderia imaginar que soubessem para onde sua mãe tinha ido. Amigos do Clube do Livro, colegas de trabalho, vizinhos, os voluntários do abrigo de animais. Ninguém tinha notícias de Margaret. Ninguém sabia de nada. Cada conversa aprofundava o mistério e aumentava o medo de Emily. Quando Emily finalmente chegou ao complexo de apartamentos de sua mãe, no bairro de Hillcrest, o sol estava se pondo, projetando longas sombras sobre os edifícios de estilo espanhol. Ela se encontrou com o detetive James Rodrigues, do Departamento de Polícia de San Diego, que concordou em registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida, dadas as circunstâncias incomuns. O detetive Rodrigues tinha cerca de 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e os olhos cansados de alguém que já tinha visto muita coisa. Juntos, eles percorreram o apartamento de Margaret. Emily apontou coisas que pareciam estranhas. O laptop de sua mãe ainda estava na bancada da cozinha aberto, mas em modo de suspensão.
O detetive Rodrigues o ativou e descobriu que estava desbloqueado, algo que imediatamente lhe pareceu significativo. A maioria das pessoas, especialmente alguém tão metódico quanto Margaret era descrita, fecharia e bloquearia seus computadores antes de sair por um longo período. O histórico do navegador contava uma história que fez o sangue de Emily gelar. Nas semanas que antecederam seu desaparecimento, Margaret passou muito tempo em uma plataforma de mídia social chamada Silver Connections, um site voltado para adultos com mais de 50 anos que procuram amizade e companhia. Emily não tinha ideia de que sua mãe estava em outras mídias sociais, além do Facebook, onde ocasionalmente compartilhava fotos de seu jardim e dos cães resgatados que ela acolhia. O detetive Rodrigues clicou no histórico de navegação. Silver Connections. Artigos com conselhos sobre namoro. Relacionamentos à distância. Como saber se alguém realmente se importa com você? As pesquisas pintaram o quadro de uma mulher solitária em busca de conexão, talvez vulnerável de maneiras que sua filha não compreendia totalmente. Emily sentiu uma onda de culpa tomá-la. Ela estaria ocupada demais com sua própria vida em Seattle para perceber a solidão da mãe. Margaret sempre parecia bem, se adaptando bem à vida de solteira após o divórcio, mantendo-se ativa e envolvida. Mas agora, olhando para esses resultados de pesquisa, Emily se perguntou que dor sua mãe estava escondendo por trás de suas videochamadas alegres e mensagens de texto otimistas. O detetive Rodrigues acessou o site Silver Connections e tentou entrar na conta de Margaret, mas ela estava protegida por senha. Ele anotou para obter um mandado para os registros do site. O tempo era fundamental em casos de pessoas desaparecidas, especialmente quando as circunstâncias sugeriam possível crime ou exploração. Os adultos certamente podiam optar por deixar suas vidas para trás, mas a combinação de um grupo demográfico vulnerável, conexões online e uma partida repentina e inexplicável levantava suspeitas. Emily percorreu o apartamento novamente, desta vez olhando-o com outros olhos. Ela percebeu coisas que não havia notado antes. Um panfleto de um grupo de apoio ao luto enfiado em uma gaveta da cozinha. Um diário na mesinha de cabeceira de sua mãe, com anotações sobre se sentir invisível, sobre se perguntar se as melhores partes da vida haviam passado por ela, sobre a esperança de encontrar alguém que entendesse o que significava recomeçar aos 50 anos. Ler esses pensamentos íntimos parecia uma invasão, mas Emily precisava entender o que se passava na mente de sua mãe. Uma anotação, datada apenas 2 semanas antes do desaparecimento de Margaret, chamou sua atenção. Ele me faz sentir vista novamente. Pela primeira vez em anos, alguém está realmente me ouvindo. Ele entende como é se sentir sozinha em uma sala cheia. Sei que Emily ficaria preocupada, então ainda não contei a ela. Mas talvez esta seja minha chance de ser feliz novamente. Talvez não seja tarde demais para mim. Quem era ele? O que essa pessoa havia dito para fazer sua mãe se sentir assim? E onde Margaret estava agora? O detetive Rodrigues fotografou a anotação do diário. Ele explicou a Emily que precisariam trabalhar rapidamente para rastrear os rastros digitais de Margaret e identificar com quem ela estava se comunicando. O laptop seria levado como prova para uma análise forense completa. Ele enviaria imediatamente solicitações à Silver Connections e à operadora de telefonia dela para obter registros de suas comunicações e dados de localização. À medida que a noite caía sobre San Diego, Emily sentou-se na sala de estar de sua mãe, cercada pela vida que Margaret havia construído para si mesma. Fotos de família estavam alinhadas na lareira. Livros estavam empilhados ordenadamente nas prateleiras. Tudo estava em seu lugar, exceto a pessoa que mais importava.
Emily pegou seu telefone e começou a ligar para parentes, informando-os da situação e pedindo que compartilhassem a foto de Margaret nas redes sociais. Alguém, em algum lugar, tinha que ter visto sua mãe. Enquanto isso, o detetive Rodrigues voltou para a delegacia e começou o trabalho meticuloso de construir uma linha do tempo. Ele revisou as imagens de segurança do prédio onde Margaret morava. As câmeras mostraram ela saindo na segunda-feira à noite, por volta das 8 horas, carregando uma pequena mala e vestindo um cardigã azul que Emily reconheceu como o favorito da mãe. Ela parecia calma, até mesmo um pouco animada. Não parecia estar sob coação. Ela caminhou até o estacionamento, mas em vez de ir para o seu próprio carro, entrou em um veículo de carona compartilhada. Rodrigues imediatamente solicitou os registros de todas as principais empresas de carona compartilhada que operam em San Diego. Em poucas horas, ele teve a confirmação. Margaret havia pegado um Uber para o Aeroporto Internacional de San Diego às 20h15 da segunda-feira à noite, mas não havia registro de ela ter embarcado em nenhum voo comercial. Seus cartões de crédito não haviam sido usados para comprar passagens aéreas. Então, para onde ela tinha ido? O detetive ampliou sua busca. Estações de trem, terminais de ônibus, serviços de fretamento privado. Finalmente, ele descobriu. Margaret havia comprado uma passagem em um ônibus da Greyhound, que partia de San Diego às 22h30 da segunda-feira, com destino a Miami, Flórida. A viagem levaria aproximadamente 60 horas, com várias paradas ao longo do caminho. Por que a Flórida? O que a esperava lá? Rodrigues entrou imediatamente em contato com o Departamento de Polícia de Miami-Dade e o FBI. Uma adulta vulnerável, viajando sozinha pelo país para encontrar alguém com quem havia se conectado online, se encaixava no perfil de potencial exploração ou tráfico. O fato de ela não ter contado a ninguém sobre seus planos, ter deixado seu carro e a maioria de seus pertences para trás e ter escolhido viajar de ônibus em vez de avião, sugeria restrições financeiras ou um desejo de evitar ser detectada. Emily recebeu a ligação do detetive Rodrigues pouco depois da meia-noite. A notícia de que sua mãe havia embarcado voluntariamente em um ônibus para Miami foi um alívio e uma fonte de novo terror. Margaret estava viva e havia tomado a decisão de partir, mas estava indo para uma situação desconhecida a mais de 3.000 quilômetros de distância, com alguém sobre quem Emily nada sabia. O detetive Rodrigues garantiu a Emily que as autoridades de várias jurisdições estavam agora envolvidas. O FBI havia sido notificado porque o caso envolvia potencialmente transporte interestadual para fins ilegais. Policiais em cidades ao longo da rota do ônibus estavam sendo alertados para ficarem atentos a Margaret nas paradas. A polícia de Miami estava se preparando para investigar assim que tivesse mais informações sobre para onde exatamente Margaret estava indo e com quem ela planejava se encontrar. Mas o ônibus já estava viajando há quase 24 horas. Margaret poderia estar em qualquer lugar entre o Arizona e o Texas a essa altura. E quem quer que estivesse esperando por ela na Flórida tinha mais de um dia de vantagem para se preparar para sua chegada. Emily não conseguia dormir. Ela sentou-se à mesa da cozinha de sua mãe, examinando o laptop novamente, desesperada por mais pistas. Ela encontrou o aplicativo Silver Connections, baixado no computador, e sabendo da tendência de sua mãe de usar as mesmas senhas para tudo, tentou várias combinações. Na quarta tentativa, usando o nome do cachorro de infância de Margaret, combinado com seu ano de nascimento, a conta foi desbloqueada. O que Emily encontrou lá dentro mudaria tudo. A conta do Silver Connections revelou uma conversa de meses entre Margaret e um homem chamado David Sullivan. Seu perfil mostrava um homem distinto, com cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e olhos castanhos calorosos.
O perfil afirmava que ele era um arquiteto aposentado que morava em Coral Gables, Flórida, viúvo há 5 anos, com 2 filhos adultos. Ele gostava de velejar, música clássica e longas caminhadas na praia. Tudo em seu perfil parecia ter sido feito para atrair alguém exatamente como Margaret. Emily percorreu mensagem após mensagem, observando em tempo real como esse estranho havia conquistado sistematicamente a confiança de sua mãe. As primeiras mensagens eram casuais e amigáveis. David comentou uma foto que Margaret postou de um cão resgatado que ela estava criando. Ele mencionou que era voluntário em um abrigo de animais em Miami. Eles se aproximaram por causa do amor comum pelos animais. Aos poucos, as conversas se aprofundaram. David fazia perguntas atenciosas sobre a vida de Margaret, seu divórcio, seus sentimentos ao recomeçar aos 50 anos. Ele compartilhou sua própria história de perda após a morte de sua esposa por câncer. Ele entendia a solidão, escreveu. Ele sabia como era se perguntar se ainda era possível encontrar companhia na idade deles. Suas mensagens eram articuladas, empáticas e perfeitamente calibradas para fazer Margaret se sentir compreendida. Emily sentiu-se mal ao ler a manipulação que se desenrolava na forma de texto. David tinha usado todas as táticas clássicas. Ele espelhava os interesses e valores de Margaret. Ele validava os sentimentos dela. Ele fazia-a sentir-se especial e vista. E então, lentamente, ele começou a sugerir que eles estavam destinados a se encontrar pessoalmente. A progressão foi calculada. Primeiro, ele sugeriu uma videochamada. Margaret hesitou, expressando nervosismo sobre sua aparência na câmera. David respondeu com mensagens tranquilizando-a de que a verdadeira beleza vinha de dentro, que ele estava interessado em sua mente e coração, não em aparências superficiais. Quando finalmente fizeram a videochamada, de acordo com as anotações do diário de Margaret que Emily encontrou, David era tudo o que ela esperava. Charmoso, atencioso, genuinamente interessado em suas histórias. Mas Emily percebeu algo que o detetive Rodrigues consideraria significativo. Em todas as mensagens, David nunca forneceu um número de telefone. Ele insistia em se comunicar apenas pela plataforma Silver Connections, alegando que valorizava sua privacidade depois de ter sido prejudicado por alguém que compartilhou suas informações pessoais online. Era uma explicação razoável que impedia Margaret de ter qualquer maneira de verificar sua identidade fora do ambiente controlado do site de namoro. As mensagens das últimas 2 semanas mostravam David intensificando seus pedidos. Ele queria que Margaret o visitasse na Flórida. Ele pagaria a passagem dela, ofereceu, mas Margaret insistiu em pagar por conta própria. Ela queria manter sua independência, escreveu. David a elogiou por isso, chamando-a de forte e autossuficiente. Ele sugeriu que ela pegasse o ônibus em vez do avião, porque a viagem lhe daria tempo para refletir e chegar revigorada. A sugestão pareceu estranha para Emily, mas sua mãe a aceitou sem questionar. As mãos de Emily tremiam quando ela chegou às últimas mensagens, enviadas poucas horas antes de Margaret embarcar no ônibus. David havia enviado instruções detalhadas. Ele iria buscá-la na estação Greyhound de Miami. Ele pediu que ela não contasse a ninguém sobre a viagem ainda, porque queria que o primeiro encontro deles fosse privado e especial, sem a pressão das expectativas da família. Se tudo corresse bem, haveria tempo de sobra para apresentá-la aos filhos dele e para ele conhecer Emily. Mas, por enquanto, isso era só para eles. Margaret concordou com tudo. Sua última mensagem, enviada às 19h45 da segunda-feira, dizia: "Vou partir em 1 hora. Não acredito que isso está realmente acontecendo. Obrigada por me fazer sentir viva novamente." Emily ligou imediatamente para o detetive Rodrigues, com a voz embargada ao explicar o que havia descoberto. Rodrigues chegou ao apartamento em 30 minutos, acompanhado por um especialista em perícia digital.
Eles fotografaram todas as mensagens, todos os detalhes do perfil de David Sullivan, todas as informações que pudessem ajudá-los a localizar esse homem. O especialista pesquisou as fotos do perfil de David em bancos de dados de pesquisa reversa de imagens. Em poucos minutos, eles tiveram resultados que confirmaram os piores temores de Emily. As fotos de David Sullivan haviam sido roubadas do site de um arquiteto legítimo, um homem que realmente morava em Boston e não tinha nenhuma conexão com a Flórida ou com a Silver Connections. O perfil era completamente falso. Rodrigues entrou em contato com o FBI imediatamente. Agora era definitivamente um caso de fraude online com possíveis implicações de tráfico. Uma mulher de 58 anos havia sido atraída para outro estado por alguém usando uma identidade falsa. Quem quer que estivesse esperando por Margaret em Miami não era quem ela pensava que fosse. O FBI designou a agente especial Carmen Vasquez para liderar a investigação. Ela estava baseada em Miami e era especializada em casos envolvendo exploração online de adultos vulneráveis. A agente Vasquez já tinha visto casos como este antes. Indivíduos solitários, recém-divorciados ou viúvos, alvo de burlões sofisticados que criavam identidades fictícias elaboradas para explorar as suas vítimas emocional e financeiramente. Mas este caso parecia diferente para Vasquez. A maioria dos burlões românticos operava remotamente, convencendo as vítimas a enviar dinheiro ou cartões presente. Eles raramente marcavam encontros pessoais, pois isso aumentava o risco de serem identificados e presos. O fato de esse criminoso ter convencido Margaret a viajar para a Flórida sugeria algo mais sinistro do que fraude financeira. Vasquez imediatamente começou a trabalhar com as autoridades de trânsito de Miami para localizar Margaret. O ônibus da Greyhound em que ela estava viajando estava programado para chegar à estação de Miami na quarta-feira à tarde, às 2h15. Era agora madrugada de quarta-feira. Eles tinham menos de 12 horas para se preparar. O plano era simples. Policiais à paisana ficariam posicionados em toda a estação da Greyhound em Miami. No momento em que Margaret chegasse, eles se aproximariam dela antes que qualquer outra pessoa pudesse entrar em contato. Eles explicariam a situação e garantiriam sua segurança. Simultaneamente, tentariam identificar e prender quem quer que aparecesse, alegando ser David Sullivan. Emily insistiu em voar para Miami imediatamente. O detetive Rodrigues desaconselhou, mas ela se recusou a ouvir. Sua mãe estava entrando em uma armadilha e Emily precisava estar lá. Ela reservou um voo noturno saindo de San Diego às 3 da manhã. Quando o sol nasceu em Miami, a agente Vasquez e sua equipe já estavam posicionados na estação da Greyhound. Eles distribuíram a foto de Margaret a todos os policiais. As câmeras de segurança da estação estavam sendo monitoradas em tempo real. Todos estavam prontos, mas o que nenhum deles sabia era que Margaret havia descido do ônibus mais cedo na parada em Fort Myers, 2 horas ao norte de Miami, onde um homem na casa dos 40 a esperava com uma placa com o nome dela. O ônibus da Greyhound chegou à estação de Fort Myers às 11h30 da manhã de quarta-feira, 2h30 antes da chegada prevista em Miami. Margaret Chen desceu do ônibus com as pernas rígidas pela longa viagem, sua pequena mala rolando atrás dela. Ela examinou a pequena multidão de pessoas que esperava na estação, com o coração batendo forte por uma mistura de emoção e nervosismo. Um homem na casa dos 40 anos estava perto da entrada segurando uma placa escrita à mão com o nome Margaret. Ele era mais jovem do que ela esperava, com cabelos escuros e um sorriso amigável. Vestia calças caqui e uma camisa polo, parecendo casual e acessível. Quando Margaret se aproximou dele, hesitante, ele estendeu a mão. "Margaret, sou Marcos, sobrinho de David.
O tio David me pediu para buscá-la aqui. Ele teve um imprevisto de última hora com uma reunião com um cliente em Miami. Então achou que seria mais fácil para você descer aqui e eu levá-la até a casa dele. São apenas cerca de 45 minutos de viagem. Espero que esteja tudo bem. A explicação fez sentido para Margaret. David havia mencionado que ainda fazia trabalhos ocasionais de consultoria para antigos clientes. Ela ficou desapontada por não encontrá-lo na estação como planejado, mas agradeceu por ele ter providenciado para que um familiar a buscasse. Na verdade, parecia mais legítimo que um membro da família estivesse envolvido. Marcos pegou sua mala e a levou até um SUV branco no estacionamento. Ele manteve uma conversa agradável enquanto dirigiam, perguntando sobre sua viagem e comentando sobre o clima da Flórida. Ele parecia genuinamente simpático e Margaret sentiu-se relaxar. Isto estava realmente a acontecer. Ela estava a começar um novo capítulo da sua vida. O que Margaret não percebeu foi que Marcos nunca usou um GPS, apesar de afirmar que a casa de David ficava a 45 minutos de distância. Ele conduzia com a confiança de alguém que sabia exatamente para onde ia e não se dirigia para nenhum bairro residencial em Coral Gables. Enquanto isso, na estação Greyhound de Miami, a agente Vasquez e sua equipe aguardavam. Eram 2h15 da tarde. Os passageiros desembarcaram do ônibus que chegava, mas Margaret Chen não estava entre eles. Vasquez imediatamente entrou em contato com a central da empresa de ônibus. Eles confirmaram que Margaret estava na lista de passageiros quando o ônibus saiu de San Diego, mas os motoristas não registravam quando os passageiros desciam nas paradas intermediárias. Vasquez sentiu um frio na barriga. Margaret poderia ter descido em qualquer uma das dezenas de paradas entre San Diego e Miami. Eles estavam tão concentrados na chegada a Miami que não consideraram a possibilidade de ela ter sido instruída a descer antes. Ela imediatamente enviou agentes para verificar as paradas recentes. Fort Lauderdale, West Palm Beach, Fort Myers. Eles precisavam revisar as imagens de segurança de todas as estações ao longo do trajeto. O voo de Emily pousou em Miami às 13h30. O detetive Rodrigues voou com ela, reconhecendo que este caso agora exigia coordenação entre as autoridades policiais da Califórnia e da Flórida. Quando chegaram à estação da Greyhound e descobriram que Margaret não estava no ônibus, Emily sentiu seu mundo desabar. "Onde ela está?" perguntou Emily, com a voz elevada em pânico. "Ela tem que estar em algum lugar. Ela não desapareceu simplesmente de um ônibus em movimento." O agente Vasquez tentou manter a calma e tranquilizá-la. Eles estavam verificando todas as possibilidades. O telefone de Margaret ainda estava desligado ou sem bateria, não fornecendo dados de localização. Seus cartões de crédito não haviam sido usados desde que ela comprou a passagem de ônibus. Mas eles a encontrariam. Eles precisavam encontrá-la. A descoberta veio de um policial de trânsito perspicaz em Fort Myers, que estava revisando as imagens de segurança daquela manhã. Ele avistou uma mulher que correspondia à descrição de Margaret descendo do ônibus, com destino a Miami às 11h30. As imagens mostravam ela encontrando um homem na estação e saindo com ele voluntariamente. O policial ligou imediatamente para o agente Vasquez. Em poucos minutos, o FBI tinha as imagens. Eles fizeram o reconhecimento facial do homem, mas ele não constava em nenhum banco de dados criminal. A placa do seu SUV estava parcialmente visível nas imagens do estacionamento. Os registros do DMV da Flórida identificaram o veículo como registrado em nome de Marcus Anthony Chen, 42 anos, com endereço em Lehigh Acres, uma área rural a leste de Fort Myers. A coincidência do sobrenome não era mera coincidência. Investigações posteriores revelaram que Marcus Chen era o irmão mais novo do ex-marido de Margaret. Margaret não via Marcus há mais de 3 anos, desde o divórcio.
Os irmãos tinham um relacionamento tenso e Marcos havia ficado do lado do irmão durante a separação. Por que Marcos estaria envolvido nisso? E por que ele estaria fingindo ser sobrinho de alguém? A agente Vasquez imediatamente enviou unidades para o endereço em Lehigh Acres. Ela também entrou em contato com o gabinete do xerife do condado de Lee para pedir reforços. A situação havia tomado um rumo perturbador. Não se tratava de um predador online aleatório. Era alguém ligado ao passado de Margaret, alguém que conhecia suas vulnerabilidades, alguém que havia usado esse conhecimento para orquestrar um engano elaborado. O detetive Rodrigues ligou para o ex-marido de Margaret em San Diego. Thomas Chen ficou chocado ao saber do desaparecimento de sua ex-esposa e ainda mais chocado ao saber que seu irmão poderia estar envolvido. Ele admitiu que Marcos tinha passado por dificuldades financeiras nos últimos anos, tinha passado por um divórcio difícil e tinha feito alguns comentários preocupantes sobre Margaret ter recebido o que não merecia no acordo de divórcio. Mas Thomas nunca imaginou que seu irmão faria algo assim. As peças estavam começando a se encaixar, mas o quadro que formavam era assustador. Marcos havia criado de alguma forma o perfil falso de David Sullivan. Passou meses conquistando a confiança de Margaret. Atraiu-a para o outro lado do país e a pegou em Fort Myers, sob falsos pretextos. A questão era, por quê? O que Marcos queria de Margaret? A viagem até a propriedade em Lehigh Acres levou 40 minutos. Quando a polícia chegou ao endereço, encontrou uma casa modesta em estilo rancho em um terreno de 2 acres, cercado por palmeiras e vegetação densa. O SUV de Marcos estava estacionado na garagem. A casa parecia tranquila. A agente Vasquez se aproximou com unidades táticas posicionadas ao redor da propriedade. Ela bateu na porta da frente. Nenhuma resposta. Ela bateu novamente, identificando-se como agente do FBI. Ainda nada. Usando as circunstâncias urgentes de um possível sequestro em andamento, ela autorizou a entrada. Os policiais arrombaram a porta e vasculharam a casa. Sala de estar vazia, cozinha vazia, quartos vazios. Mas no corredor encontraram o cardigã azul de Margaret, pendurado em uma cadeira. Sua mala estava em um dos quartos, aberta, mas não desempacotada. Margaret definitivamente estivera lá. Mas a casa estava vazia. Margaret e Marcos haviam desaparecido. A agente Vasquez ficou parada na casa vazia, sua mente correndo através das possibilidades. Margaret e Marcos tinham estado lá recentemente. Xícaras de café estavam na pia, ainda quentes ao toque. Um sanduíche pela metade permanecia na bancada da cozinha. Eles tinham saído com pressa, talvez na última hora. Mas para onde tinham ido? A equipe forense chegou e começou a processar a cena. Eles fotografaram tudo, coletaram evidências potenciais e procuraram qualquer indício de para onde o casal poderia ter ido. Na mala de Margaret, encontraram suas roupas cuidadosamente dobradas, seus produtos de higiene pessoal organizados, seus óculos de leitura em seu estojo. Nada sugeria que ela tivesse feito as malas para partir novamente. Emily chegou à casa com o detetive Rodrigues 30 minutos depois. Ver os pertences de sua mãe tornou a situação devastadoramente real. Emily pegou o cardigã azul, segurando-o contra o peito, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Sua mãe tinha estado ali mesmo. Ela tinha estado tão perto. Um dos técnicos forenses chamou da parte de trás da casa. Ele estava examinando o quarto principal e notou algo incomum. O closet era grande, do tipo walk-in, mas as dimensões não correspondiam às paredes externas da casa. Havia aproximadamente 1 metro de espaço não contabilizado. Ele bateu na parede de trás do closet. O som era oco. O agente Vasquez imediatamente se juntou a ele. Juntos, eles examinaram a parede do closet com mais cuidado. Havia uma junção quase invisível ao longo de uma seção do painel.
Vasquez empurrou-a e uma parte da parede cedeu ligeiramente. Era uma porta secreta. Atrás da parede falsa havia uma pequena sala, com aproximadamente 2,4 metros por 3 metros. O espaço era fracamente iluminado por uma única lâmpada no teto. O que encontraram lá dentro fez o sangue de todos gelar. A sala tinha sido transformada em uma prisão improvisada. Um colchão estava no chão, com amarras presas a um anel de metal aparafusado na fundação de concreto. Garrafas de água vazias e embalagens de comida estavam espalhadas em um canto. Um balde servia como banheiro improvisado. As paredes estavam cobertas com fotografias. Dezenas delas, todas de Margaret. Fotos dela no trabalho, no supermercado, no abrigo de animais, caminhando pelo bairro de San Diego. Alguém a observava há meses. Mas mais perturbadores eram os documentos espalhados sobre uma pequena mesa dobrável. Registros financeiros mostrando as contas bancárias, carteiras de investimentos e propriedades de Margaret. Documentos falsificados que pareciam ser procurações com a assinatura de Margaret. Documentos de transferência de suas contas. Marcos não tinha apenas atraído Margaret para a Flórida para se vingar ou manipulá-la emocionalmente. Ele tinha planejado mantê-la em cativeiro enquanto roubava sistematicamente seus bens. Emily cambaleou para trás, precisando se sentar. O detetive Rodrigues segurou seu braço, estabilizando-a. A realidade do que sua mãe havia enfrentado era quase impossível de processar. Margaret tinha vindo para a Flórida pensando que encontraria um homem gentil que se importava com ela. Em vez disso, ela havia sido entregue nas mãos de alguém que havia como nada mais do que uma oportunidade financeira. O agente Vasquez imediatamente solicitou recursos adicionais. Eles precisavam rastrear todas as transações financeiras que Marcos havia tentado. Precisavam alertar todos os bancos e instituições financeiras onde Margaret tinha contas. E, mais urgentemente, precisavam descobrir para onde Marcos havia levado Margaret, quando percebeu que a polícia estava se aproximando. O especialista em TI que examinava o computador de Marcos encontrou um histórico do navegador que fornecia informações cruciais. Marcos estava pesquisando propriedades remotas nos Everglades, especificamente acampamentos de caça abandonados e cabanas de pesca na Reserva Nacional Big Cypress. Ele também havia pesquisado informações sobre o tempo de resposta da polícia na zona rural do condado de Collier e quanto tempo alguém poderia sobreviver na selva sem suprimentos. As pesquisas sugeriam que Marcos tinha um plano B caso seu local inicial fosse comprometido. Ele levaria Margaret para algum lugar remoto, onde as autoridades teriam dificuldade em encontrá-los rapidamente. Os Everglades cobriam mais de 1,5 milhão de acres de natureza selvagem. Encontrar duas pessoas nessa vasta extensão seria extremamente difícil. O agente Vasquez coordenou com o Serviço Nacional de Parques e o gabinete do xerife do condado de Collier. Eles precisavam de vigilância por helicóptero, equipes de busca em terra e cooperação dos moradores locais que conheciam a área. O tempo era crítico. O sol se poria em aproximadamente 4 horas e procurar nos Everglades à noite era perigoso e amplamente ineficaz. Testemunhas começaram a aparecer. Um frentista de um posto de gasolina em Lehigh Acres lembrou-se de ter visto o SUV branco de Marcos por volta da 1 da tarde, cerca de 30 minutos antes da polícia chegar à sua casa. Ele estava sozinho no veículo naquele momento, o que significava que Margaret provavelmente já estava escondida em outro local. Outra testemunha, um funcionário dos Correios aposentado que morava perto de Marcos, mencionou tê-lo visto naquela manhã carregando suprimentos em um pequeno barco de pesca que ele mantinha em um reboque atrás de sua casa. O barco e o reboque agora haviam sumido da propriedade. Essa era a pista de que precisavam.
Marcus não estava levando Margaret para áreas mais rurais. Ele a estava levando por água para os Everglades. O ecossistema dos Everglades consistia em águas lentas, pântanos de capim-serra e inúmeros canais acessíveis apenas por barcos de calado raso. Estruturas abandonadas pontilhavam a paisagem, vestígios de projetos de desenvolvimento fracassados e antigos acampamentos de pescadores. Marcus poderia esconder Margaret em qualquer uma das dezenas de locais, e encontrar o local certo exigiria habilidade e sorte. Equipes de busca e resgate foram mobilizadas imediatamente. A guarda costeira forneceu barcos e helicópteros. Guardas florestais, que conheciam os cursos d'água, se juntaram à busca. Eles se concentraram nas áreas que Marcus havia pesquisado, cruzando o histórico do navegador dele com estruturas conhecidas nessas regiões. Emily se sentia impotente. Sua mãe estava em algum lugar, nas mãos de um homem que não tinha mais nada a perder. Marcus sabia que seu plano havia falhado. Ele sabia que a polícia estava procurando por ele. Pessoas desesperadas tomam decisões perigosas. O que Marcus faria quando percebesse que fugir era impossível? O agente Vasquez tentou tranquilizar Emily, mas as estatísticas eram preocupantes. Cada hora que passava, diminuía a probabilidade de um desfecho positivo. Margaret tinha 58 anos, não estava em sua melhor forma física e provavelmente estava apavorada. O estresse por si só poderia ser fatal. E se Marcus decidisse que ela era um risco em vez de uma vantagem, o resultado poderia ser trágico. À medida que o pôr do sol se aproximava, um piloto de helicóptero avistou algo promissor. Em uma área remota de Big Cypress, acessível apenas por canais sinuosos, havia um antigo acampamento de pescadores composto por duas pequenas estruturas construídas sobre palafitas acima da água. Um barco branco, que correspondia à descrição do barco de Marcus, estava amarrado ao cais. Fumaça subia de uma chaminé, indicando que havia alguém dentro. A equipe tática se aproximou pela água, usando aerobarcos para navegar pelos canais rasos. Eles se moviam silenciosamente para não alertar Marcus sobre sua presença. O plano era cercar a estrutura, cortar todas as rotas de fuga e negociar a libertação segura de Margaret. Mas à medida que se aproximavam, ouviram algo que mudou tudo. Uma mulher gritando. A equipe tática moveu-se rapidamente pela água turva, seus barcos a ar cortando caminhos silenciosos entre os ciprestes. Os gritos da mulher pararam abruptamente, substituídos por um silêncio assustador que era, de alguma forma, ainda mais aterrorizante. A agente Vasquez coordenou a aproximação a partir de um barco de comando posicionado a 200 metros atrás, seu rádio chiando com atualizações da equipe de campo. O acampamento de pescadores consistia em duas estruturas desgastadas, conectadas por uma passarela estreita de madeira. Ambos os edifícios eram elevados sobre palafitas, típico da construção dos Everglades, projetada para resistir às inundações sazonais. A estrutura maior parecia ser a área principal de moradia, enquanto a menor parecia um galpão de armazenamento. O barco de Marcus estava amarrado com segurança ao cais, e através das janelas do edifício principal, eles podiam ver o brilho da luz de uma lâmpada. O oficial tático líder, Tenente David Park, sinalizou para sua equipe se posicionar. 4 oficiais cercaram a estrutura principal, enquanto outros 2 cobriam o galpão de armazenamento. Park se aproximou da porta da frente, arma em punho, mas abaixada, e gritou com voz clara e firme. Marcus Chen, aqui é o FBI. Estamos cercando o prédio. Precisamos que você saia com as mãos à vista. Margaret precisa sair em segurança. Vamos resolver isso pacificamente. Silêncio. Então, de dentro, a voz de Marcus tensa de pânico. Fiquem longe. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Apenas fiquem longe. Park tentou novamente com um tom calmo, mas autoritário. Marcus, sabemos sobre o plano. Sabemos sobre os documentos financeiros.
Mas ninguém ficou gravemente ferido ainda. Você ainda pode sair dessa. Solte Margaret e podemos conversar sobre como resolver essa situação. Você não entende, gritou Marcus de volta. Ela me deve. Meu irmão ficou com tudo no divórcio e ela saiu com uma fortuna. Perdi meu casamento, meu negócio, tudo. Ela não merece o que tem. O agente Vasquez, ouvindo pelo rádio, reconheceu o tom. Marcus estava em uma espiral, justificando suas ações, construindo uma narrativa em que ele era a vítima. Esse era um terreno perigoso. Pessoas nesse estado mental se tornavam imprevisíveis. Park continuou a negociação, mantendo Marcus falando enquanto a equipe procurava pontos de entrada alternativos. Eu entendo, Marcus. Divórcios são difíceis. As dificuldades financeiras são reais, mas essa não é a maneira de resolver isso. Onde está Margaret? Deixe-nos ver se ela está bem. Outra longa pausa. Então Marcus disse algo que deixou todos com o estômago embrulhado. Ela está segura, está no galpão de armazenamento. Mas vocês não podem levá-la ainda. Não até eu decidir o que fazer. 2 policiais imediatamente se dirigiram à estrutura menor. A porta estava trancada, com cadeado por fora. Um policial usou um alicate para cortar o cadeado, enquanto o outro mantinha sua arma apontada para o prédio principal, observando qualquer movimento de Marcus. O cadeado se partiu e eles abriram a porta. O galpão de armazenamento estava escuro e cheirava a mofo e água estagnada. A policial Sarah Mitchell iluminou o interior com sua lanterna. Equipamentos de pesca estavam pendurados nas paredes. Redes velhas estavam empilhadas nos cantos, mas não havia sinal de Margaret. Tudo limpo, Mitchell relatou em seu rádio, confusa. Não há ninguém aqui, mas algo parecia errado. As dimensões da sala pareciam estranhas, assim como o armário na casa de Marcus. Mitchell avançou para o interior do galpão, examinando as paredes. Lá, atrás de uma pilha de caixas plásticas de armazenamento, ela encontrou outro painel oculto. Ela afastou as caixas e abriu a porta escondida. O espaço atrás dela era apertado, com apenas 1,20 por 1,80. E enfiada dentro de uma caixa de armazenamento de peixes modificada estava Margaret Chen. A caixa tinha sido projetada para transportar grandes capturas, construída com paredes grossas e isoladas, e uma tampa com fechadura. Orifícios de ventilação tinham sido feitos na parte superior, mas o espaço ainda era sufocante. Margaret estava encolhida em posição fetal, com as mãos amarradas com abraçadeiras e fita adesiva na boca. Seus olhos estavam arregalados de terror, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu a encontrei!" gritou Mitchell, já trabalhando para libertar Margaret de suas amarras. "Ela está viva!" O suspeito mentiu sobre sua localização. No momento em que Marcus ouviu a transmissão pelo rádio, soube que tudo havia acabado. Os policiais no prédio principal ouviram barulhos de batidas. Depois a porta dos fundos se abrindo com um estrondo. Marcus havia fugido, correndo pela passarela estreita em direção ao pântano. O tenente Park e 2 outros policiais o perseguiram imediatamente. Marcus não tinha para onde ir. A passarela terminava na beira da água e, além dela, não havia nada além de um pântano de capim-serra e canais infestados de jacarés. Marcus ficou parado no final da plataforma, respirando com dificuldade, olhando para a água escura abaixo dele. "Não faça isso, Marcus!" gritou Park. "Acabou. Você não pode fugir disso. Volte. Vamos acabar com isso em segurança." Marcus virou-se com uma expressão de desespero e derrota no rosto. Por um momento, Park pensou que ele poderia saltar. Mas então, os ombros de Marcus caíram e ele levantou as mãos acima da cabeça. "Eu só queria o que deveria ser meu", disse ele baixinho, enquanto os policiais se aproximavam para algemá-lo. De volta ao galpão de armazenamento, os paramédicos haviam chegado e estavam cuidadosamente retirando Margaret da caixa. Ela estava desidratada, desorientada e sofrendo de câimbras musculares por ter ficado confinada em um espaço tão pequeno.
mas ela estava viva. Um helicóptero já estava a caminho para transportá-la ao Lee Memorial Hospital, em Fort Myers. Emily chegou de aerobarco minutos depois, tendo insistido em ser levada ao local assim que soube que sua mãe havia sido encontrada. Ela correu para o galpão e se ajoelhou ao lado da maca onde Margaret estava enrolada em cobertores. "Mãe!" Emily soluçou segurando a mão da mãe. "Estou aqui. Você está segura agora." A voz de Margaret estava rouca e fraca. "Achei que ele se importava comigo. Achei que alguém finalmente se importava." A traição em suas palavras cortava mais fundo do que qualquer ferimento físico. Emily apertou sua mão com mais força. "Eu me importo com você. Sempre me importei. Sinto muito por não ter percebido o quanto você estava sozinha." Enquanto o helicóptero decolava, levando Margaret para um lugar seguro, o agente Vasquez ficou na doca, observando o pôr do sol sobre os Everglades. Eles encontraram Margaret viva, que era o resultado que todos esperavam. Mas as cicatrizes emocionais dessa aprovação levariam muito mais tempo para sarar do que qualquer ferimento físico. Marcus Chain foi levado sob custódia federal, enfrentando acusações de sequestro, cárcere privado, tentativa de fraude e transporte interestadual para fins ilegais. As provas contra ele eram esmagadoras. Margaret passou 3 dias no Lee Memorial Hospital em observação. Fisicamente, ela havia sobrevivido relativamente ilesa. Os médicos a trataram por desidratação, distensão muscular e hipotermia leve, devido às horas passadas na caixa de armazenamento sem aquecimento. Mas o trauma psicológico era muito mais complexo e levaria muito mais tempo para ser tratado. Emily nunca saiu do lado da mãe. Elas conversaram por horas, às vezes sobre o que aconteceu, mas mais frequentemente sobre tudo o que deveriam ter discutido antes que esse pesadelo começasse. Margaret admitiu que se sentia invisível após o divórcio, como se sua vida tivesse perdido o sentido. O site de namoro ofereceu a esperança de que ainda era possível se conectar com alguém, que ela não estava destinada a passar o resto de seus dias sozinha. "Fui tão tola", sussurrou Margaret, olhando para as mãos. "Acreditei em cada palavra que ele disse. Queria tanto que fosse real que ignorei todos os sinais de alerta." Emily balançou a cabeça com firmeza. "Você não é tola. Você é humana." Marcus explorou sua solidão e sua confiança. "A culpa é dele, não sua." O detetive Rodrigues a visitou no segundo dia com o agente Vasquez. Eles precisavam do depoimento formal de Margaret, mas abordaram a entrevista com sensibilidade, compreendendo como seria difícil para ela reviver a experiência. Margaret contou tudo: os meses de conversas online, a crescente conexão emocional que sentia com David, a emoção e o nervosismo de conhecê-lo e o momento em que percebeu que algo estava errado. Esse momento aconteceu cerca de 2 horas depois que Marcus a buscou em Fort Myers. Eles estavam dirigindo e Margaret pediu para usar o celular para avisar Emily que havia chegado bem. Marcus deu desculpas, dizendo que o sinal era ruim na área e que ligariam quando chegassem à casa de David. Mas seu tom mudou, ficando mais frio, mais controlador. Quando Margaret insistiu, Marcus parou o carro, pegou o celular dela e contou a verdade. "Ele me disse que não existia nenhum David", disse Margaret, com a voz embargada. "Ele disse que eu era idiota por ter caído nessa, que eu merecia o que ia acontecer porque tinha tirado tudo da família dele. Ele não fazia sentido. Tentei argumentar com ele, mas ele colocou algo no meu rosto, um pano com um cheiro químico. Quando acordei, estava naquele quarto na casa dele." Marcus a manteve sedada durante o primeiro dia, usando um remédio para dormir vendido sem receita médica, misturado à comida dela. Quando Margaret recuperou totalmente os sentidos, já estava presa. Marcus explicou seu plano. Ele a manteria confinada enquanto esvaziava sistematicamente suas contas bancárias usando documentos falsos. Depois de transferir dinheiro suficiente para que valesse a pena, ele a soltaria em algum lugar remoto e desapareceria.
Mas o plano desmoronou mais rápido do que Marcus esperava. A polícia rastreou os movimentos de Margaret mais rápido do que ele imaginava. Quando percebeu que as autoridades estavam procurando por ele, entrou em pânico. Levou Margaret para os Everglades e a enfiou na caixa de peixes quando ouviu os helicópteros sobrevoando. Ele realmente acreditava que escondê-la naquele espaço secreto lhe daria tempo para decidir o que fazer a seguir. O processo judicial avançou rapidamente. Marcus Chen foi acusado em tribunal federal de sequestro, cárcere privado, tentativa de roubo de identidade, fraude eletrônica e transporte interestadual para fins ilegais. As provas eram irrefutáveis. O perfil falso no site de namoro, os documentos financeiros encontrados em sua casa, o depoimento de Margaret e as provas físicas dos 2 locais onde ela foi mantida em cativeiro. O advogado de Marcus tentou negociar um acordo, mas a promotoria se manteve inflexível. O caso chamou a atenção nacional, destacando a vulnerabilidade dos idosos nos espaços online. O Ministério Público dos Estados Unidos queria enviar uma mensagem clara de que atacar pessoas vulneráveis por meio de golpes românticos e sequestros resultaria em consequências graves. O julgamento durou 2 semanas. Margaret teve que testemunhar, revivendo sua aprovação diante de estranhos, enfrentando Marcus no tribunal. Emily sentou-se atrás da mãe durante todo o processo, uma fonte constante de força e apoio. Quando o júri voltou com veredictos de culpado em todas as acusações, Margaret fechou os olhos e permitiu-se respirar profundamente pela primeira vez em semanas. Marcus Chen foi condenado a 25 anos de prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional. A declaração do juiz durante a sentença foi inequívoca. Você explorou a solidão e a esperança de conexão de uma mulher. Você planejou e executou um esquema sofisticado para privá-la de sua liberdade e seus bens. Você não demonstrou remorso nem reconhecimento pelo profundo dano que causou. Esta sentença reflete a gravidade dos seus crimes. Margaret voltou para San Diego, mas não conseguiu voltar para seu antigo apartamento. Havia muitas lembranças da pessoa que ela era quando confiava tão facilmente. Emily a ajudou a encontrar um novo lugar, um condomínio menor, em um prédio seguro, com uma comunidade de moradores que cuidavam uns dos outros. O processo de recuperação foi lento. Margaret trabalhou com um terapeuta especializado em trauma e exploração. Ela participou de grupos de apoio para sobreviventes de predação online, encontrando consolo na conexão com outras pessoas que entendiam o que ela havia passado. Alguns dias eram mais difíceis do que outros. Havia momentos em que ela questionava todas as decisões que tomava, quando se perguntava se algum dia seria capaz de confiar em alguém novamente. Mas, gradualmente, com tempo e apoio, Margaret começou a reconstruir seu senso de identidade. Ela voltou a ser voluntária no abrigo de animais, encontrando conforto na aceitação incondicional dos cães resgatados. Ela se reconectou com seu clube do livro, embora tenha sido honesta sobre o motivo de ter desaparecido e o que havia sobrevivido. Para sua surpresa, eles a apoiaram com compaixão, em vez de julgamento. Emily voltou para San Diego, aceitando um emprego que lhe permitia ficar mais perto de sua mãe. Elas estabeleceram novas rotinas, jantares semanais, caminhadas matinais juntas, encontros regulares. A experiência ensinou a ambas a importância de uma conexão genuína e de uma comunicação honesta. Margaret acabou compartilhando sua história publicamente, falando em centros comunitários e grupos de idosos sobre os perigos dos golpes de romance online. Ela queria evitar que outras pessoas fossem vítimas das mesmas táticas que quase destruíram sua vida. Sua mensagem era simples, mas poderosa. A solidão não é fraqueza. Buscar conexão não é tolice, mas vigilância e verificação são essenciais. Ela encorajou as pessoas a contar a amigos ou familiares de confiança sobre relacionamentos online,
a fazer várias videochamadas antes de se encontrarem pessoalmente e a nunca, jamais, viajar sozinhas para encontrar alguém que só conheciam através de telas. 6 meses após seu resgate, Margaret sentou-se em sua nova sala de estar com Emily, folheando álbuns de fotos antigos. Elas encontraram uma foto de antes do divórcio, quando a vida parecia mais simples e segura. "Você se arrepende?" perguntou Emily baixinho. "De tentar encontrar alguém?" Margaret considerou a pergunta cuidadosamente. "Me arrependo de ter confiado na pessoa errada. Me arrependo de não ter sido mais cautelosa. Mas não me arrependo de ter esperado que essa conexão ainda fosse possível. Apenas aprendi que uma conexão verdadeira não requer sigilo ou isolamento. Não exige que você corte relações com sua família ou esconda seus planos. O cuidado verdadeiro quer que você esteja seguro e apoiado." Ela olhou para a filha e sorriu, um sorriso genuíno que chegou aos olhos. "Eu já tinha alguém que se importava comigo, só não tinha prestado atenção suficiente." A história de Margaret se tornou um exemplo de cautela, mas também de sobrevivência e resiliência. Ela foi atraída para o outro lado do país, presa e traumatizada, mas também foi encontrada, resgatada e apoiada. Embora as cicatrizes permanecessem, ela estava aprendendo a conviver com elas, a seguir em frente e a ajudar outras pessoas a evitar o mesmo destino. O caso levou a uma ação legislativa. Vários estados introduziram leis exigindo que as plataformas de namoro implementassem processos mais rigorosos de verificação de identidade e oferecessem educação sobre segurança para usuários com mais de 50 anos. O Silver Connections foi processado por medidas de segurança inadequadas e acabou fechando. As agências policiais aumentaram os recursos para investigar a exploração online de adultos vulneráveis. Margaret Chen sobreviveu ao seu pesadelo e, ao fazer isso, ajudou a proteger inúmeras outras pessoas de predadores semelhantes. Sua coragem em compartilhar sua história se tornou sua maior força, transformando-a de vítima em defensora, de alguém que havia sido explorado em alguém que poderia ajudar outras pessoas a reconhecer os sinais de alerta antes que fosse tarde demais. Ela era uma sobrevivente e não estava mais sozinha.